Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler esse texto aqui. Diz assim: por que motivo não se devia livrar deste o quê? Cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Amém? Podemos assentar. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação. O que é cativeiro? Você sabe o que é cativeiro? Você sabe o que é cativeiro? Vamos ver o que é cativeiro. A definição de cativeiro, para a gente poder entender o que significa isso. A gente preparou uma definição só para você poder mais ou menos entender. Olha só, o que é cativeiro? Privação da liberdade, situação de escravo, servidão, escravidão, lugar onde se está cativo, preso, principalmente em relação a alguém que foi sequestrado. Por isso você descobriu mais o cativeiro. Isso é cativeiro, é prisão. Amém? Mas essa palavra que nós lemos aí não é essa prisão no sentido bem literal, de chegar, prender alguém e deixar essa pessoa privada de qualquer atividade, de qualquer possibilidade. Essa colocação do cativeiro, ela está como prisão espiritual, que era o que acontecia com a mulher. Quando você para pensar um pouco sobre prisão, as prisões, elas são espirituais, elas são emocionais. Talvez essa é uma das maiores prisões que as pessoas estão submetidas, que são as prisões emocionais, que prende a pessoa por uma questão unicamente emocional. E existe a prisão que nós podemos então reconhecer como aquela situação que prende você num vício, ou em algo que priva totalmente a sua liberdade, que a sua vida acaba por conta de não conseguir lidar com determinadas situações das quais você não consegue se livrar, você não consegue romper, e fica determinando uma série de coisas da sua vida, estabelece então esse estado de prisão. E o que eu quero dizer para vocês é que o diabo se aproveita muito disso. Se existe uma das coisas que o inimigo das nossas vidas gosta, é de criar situação de prisão, é deixar você sem mobilidade, deixar você sem possibilidade, tirar de você a liberdade. Essa é uma das razões pelas quais o diabo trabalha constantemente, e geralmente as pessoas estão presas nesse tipo de garras, e elas não reconhecem isso, nem mesmo admitem, porque às vezes tudo passa batido como algo normal, como algo que tinha que ser, e às vezes as pessoas avaliam das formas mais diferentes, mas nunca conseguem entender que tem ação espiritual, que às vezes prende a pessoa em determinadas situações de cativeiro. E uma situação bem compreensível dentro disso que eu estou falando, é dessa passagem da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi numa sinagoga. O que era a sinagoga? Sinagoga era um lugar de culto assim como esse que nós estamos tendo aqui. Só que havia um detalhe. Havia um templo, que era o templo em Jerusalém. Todas as festas religiosas judaicas, as pessoas tinham que viajar para Jerusalém, porque lá que acontecia. Mas quem não morava em Jerusalém, precisava ter contato com a palavra de Deus, com a Torá, e eles precisavam então ter ensinamentos e fazer o culto para Deus, e eles faziam da sinagoga, que era como que uma congregação que existia nos lugares fora de Jerusalém, para os judeus poderem se reunir. E todo sábado eles estavam reunidos ali. E quando Jesus não estava na Judéia ou em Jerusalém, que ele estava em qualquer outra cidade fora de Jerusalém, ele costumava ir na sinagoga. Ele ia participar das reuniões na sinagoga. E ele estava em uma determinada cidade, fora de Judá, e ele resolveu ir para a sinagoga. Estava tendo uma reunião, como essa que nós estamos tendo aqui. Ele chegou lá, o pessoal, quando via Jesus, já ficava todo chateado, porque as pessoas tinham muita resistência a Jesus. Mas eles sabiam que Jesus era mestre e que tinha que dar a palavra para ele.
porque ele havia se preparado para aquilo. Jesus, para poder ser mestre, segundo as práticas judaicas, ele estudou desde muito cedo, dos 7 até os 30 anos, para poder ser um rabino, para poder ser um mestre, estudava muito. E eles tinham autoridade e tinham direito à palavra, quando chegavam num lugar como esse. E Jesus chegou lá, com certeza pediu a palavra, o pessoal dava contra a vontade, porque a maioria dos religiosos da época, os fariseus principalmente, eles tinham resistência. Eles olhavam para Jesus assim, com certo desprezo, resistente a ele, por causa das coisas que ele falava, que às vezes atingia a ferida da religião já estabelecida naquela época, e tudo isso então criava uma antipatia por parte daqueles que não gostavam de ouvir as verdades que sempre Jesus tinha para falar. E Jesus foi, pediu a palavra, e quando ele pediu a palavra, ele olhou uma mulher que estava na reunião. Quando ele olhou aquela mulher, ele, por ser Deus, entrou na vida da mulher, por saber de todas as coisas, e percebeu o que estava acontecendo com ela. Ela era uma mulher que estava totalmente abatida por uma enfermidade. A doença tinha descaracterizado ela. Ela não era mais uma pessoa normal. E ela frequentava aquele lugar, mas por falta de percepção das coisas, ninguém atribuiu aquele problema dela como um problema espiritual. Ninguém olhou aquela situação dela como um cativeiro espiritual. As pessoas talvez olhavam como uma doença normal. Olhavam como uma doença que uma pessoa pudesse ter. E quando você olha a Bíblia, você percebe, por exemplo, que a Bíblia, ela tem diferença. Ela diz que as duas coisas não são a mesma coisa. A Bíblia diz, por exemplo, que doença é diferente de enfermidade. Diz a palavra de Deus que enfermidade é uma coisa e que doença é outra. Por que a Bíblia chega e difere uma coisa da outra? Porque baseado pela palavra de Deus, doença é algo físico. É um problema físico. Qualquer um de nós estamos sujeitos, então, a adoecermos, a ficarmos doentes, a termos qualquer problema físico. E a enfermidade, Jesus dizia que não. Que era algo que refletia no corpo, mas que era espiritual, e a forma então de tratar tinha que ser diferente. Quando Jesus orava por alguém doente, ele orava pedindo cura. Mas quando ele orava por alguém enfermo, ele não pedia cura, ele repreendia o que causava a enfermidade. E ele entendia que quando ele repreendia aquilo que causava a enfermidade, que aquilo saía, a pessoa ficava bem. Por quê? Porque ficava claro que a enfermidade, segundo o que falou Jesus, ela é causada por espíritos malignos, diz a palavra de Deus. A doença é física, é alguma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, mas pela Bíblia a enfermidade tem uma outra conotação, uma conotação totalmente espiritual. E Jesus tinha uma forma diferente de tratar com o que era espiritual. Aí você para e pensa, mas como isso? Baseado pela palavra de Deus, existem problemas que são espirituais na vida da gente. E esses problemas, quando são espirituais, você encontra dificuldade para lidar com eles naturalmente. Usando a sua experiência ou a sua vontade, você não consegue. E tem muitos problemas na vida da gente que tem cunho espiritual. Às vezes um embaraço, um atrapalho que a pessoa tem na vida, pode ser algo espiritual. Nada dá certo para ele. Ele se esforça, ele é esforçado, ele trabalha até mais do que outras pessoas, e outras pessoas que trabalham menos do que ele conseguem resultados que ele não consegue, dando tudo de si, no seu limite, indo com todo esforço, tudo se atrapalha na vida dele. Essas coisas são tidas como problemas espirituais. São situações que não dependem somente da vontade da pessoa,
Mas é necessário então que a pessoa pense e resolva ter uma reação espiritual contra aquilo que é maligno. Porque quando na nossa vida o que está acontecendo é alimentado por alguma questão maligna, o problema existe então por causa daquela situação maligna. Se você não lidar com aquilo da forma correta e não repreender e não expulsar, o problema vai ficar ali, porque na verdade a raiz do problema é espiritual. E muitas vezes, muitos dos problemas das pessoas têm raiz espiritual. Às vezes um vício que leva a pessoa a perder tudo, a jogar tudo fora, joga a família, joga tudo fora, ele não consegue se libertar daquilo, aquilo que amarra a vida dele, que determina que por mais que ele perceba que aquilo não é bom, por mais que ele perceba que aquilo que está lhe fazendo mal, ele não consegue se desvincular daquilo, não consegue romper com aquilo, ele fica totalmente preso, porque aquilo parece que tem mais força do que a vontade dele de se livrar, porque existe algo que alimenta espiritualmente. E essas ações espirituais agem na vida pessoal, age na vida física, age na vida profissional, age na vida financeira, e onde cabe uma ação espiritual maligna, se estabelece exatamente uma posição de resistência tão grande, que não adianta você ter força de vontade, não adianta você ser determinado, mas quando há espiritualidade nessas situações, a coisa se torna tão resistente que você, por você mesmo, não tem condições de lidar com isso. Era o caso dessa mulher. Pensem comigo. Ela estava na igreja, ela estava no templo, ela não era uma mulher sem fé. Ela era uma mulher de fé. Ela estava no templo, ela foi para a sinagoga, só que ninguém conseguiu diagnosticar o problema dela como espiritual. Quem conseguiu perceber foi Jesus. Quando ela entrou na sinagoga, a Bíblia diz que ela entrou totalmente encurvada, que ela andava encurvada. Era um problema na coluna, uma escoliose, uma coisa, sei lá, que deixava ela andando totalmente encurvada, com a cabeça quase que batendo no joelho. E Jesus foi fazer o culto, quando olha, aquela mulher entra. Quando ela entrou, Jesus olhou para ela e descobriu o que era que estava acontecendo com ela. E quando ele descobriu que era espiritual, você percebe que ele não orou pedindo cura para ela. Ele já foi atacando o que estava causando aquilo. Ele foi direto do problema, que era espiritual. Vamos ver o que foi que ele realmente disse. Vamos ver o verso 14 do capítulo 10. Vamos ver o verso 10. Tá bom? Do capítulo 13, melhor dizendo. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Ele estava pregando. E veio ali uma mulher possessa do quê? De um espírito de enfermidade, disse ele. Diz a palavra de Deus. Era um espírito. Não era um problema físico. A doença dela era causada por um espírito de enfermidade, está dizendo aqui. Havia já quanto tempo que ela estava assim? 18 anos. Há 18 anos ela andava encurvada daquele jeito, com o espírito de enfermidade, mas ninguém percebeu isso. As pessoas achavam que ela tinha um problema na coluna somente. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Ela andava totalmente torta, encurvada, e ela não conseguia ficar normal. Verso seguinte: vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estar livre da tua enfermidade. Ele usou o termo enfermidade. Em outros textos ele usava está livre da tua doença, mas no caso dela ele falou enfermidade. Vamos ver o verso seguinte. Impondo-lhe as mãos,
ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Quando ele colocou a mão sobre ela, ela que era encurvada, veio, ficou normal e começou a glorificar a Deus, porque ela ficou normal depois de 18 anos andando encurvada. O chefe da sinagoga, o camarada que comandava o culto, era o sujeito que pegava os livros e levava e que cuidava da sinagoga, não gostou do que Jesus fez. Ele ficou indignado, ficou chateado. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, ele dizia: não pode curar no sábado, falava para Jesus. Porque para eles, curar no dia de sábado era um trabalho, e não podia fazer trabalho nenhum. Vocês estão entendendo? E eles começaram a criticar, como dizendo: por que essa mulher não veio outro dia? Tinha que vir no dia de sábado, que é proibido trabalhar, e aí Jesus está trabalhando, cuidando da mulher. E eles então se indignaram, disseram: curava no sábado. Disse a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. O homem falou, que estava lá na frente do trabalho: vinde pôr nesses dias para seres curados, e não no sábado. O chefe da sinagoga, indignado, começou a falar: olha, gente, você tem 6 dias para fazer esse tipo de trabalho, de curar pessoas, de fazer esse tipo de trabalho, procure nesses dias, não venha no dia de sábado. Ele jogando indireta para Jesus, chateado porque Jesus curou aquela mulher e eles achavam que aquilo era um trabalho. Olha o que Jesus falou: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, vocês são hipócritas. O que é a palavra hipócrita? A palavra hipócrita significa ator. Vocês estão entendendo? É o significado da palavra hipócrita. Vocês são um bando de atores. Fico demonstrando uma coisa que vocês não são, só interpretam aqui. Jesus falou. Fica interpretando as coisas, mas na verdade vocês fazem outras coisas. Era difícil se esconder de Jesus. Ele é Deus, ele sabia da vida de cada um, sabia que todo mundo ali estava só agindo de hipocrisia, falando coisas que na verdade eles não faziam, só cobrando das pessoas. Aí Jesus disse: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber. Isso é trabalho também, quando vocês pegam o jumento de vocês e vão levar lá para beber água. Isso é um trabalho. E vocês fazem isso. E depois Jesus veio e disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, essa judia, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Olha só como Jesus sabia. Por que ele não ia livrar essa mulher, que estava presa há 18 anos, no cativeiro? Há 18 anos o diabo trazendo ela no cativeiro, presa, tirando a liberdade dela. E o verso seguinte diz o quê? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Diga glória a Deus. Baseado nessa passagem da Bíblia, tem coisas que você tem que tratar como uma situação espiritual. Tem situações que você não tem que olhar com uma certa normalidade do acaso. Tem coisa que é espiritual mesmo. Tem problemas que são espirituais e que o combate é espiritual. A forma de você lidar com aquilo é espiritual. E como é que você combate as situações espirituais? A Bíblia ensina. Tem as formas de você poder lidar com isso. A Bíblia deixou algum recurso, Jesus ou Deus deixou algum recurso para você lidar com o que é normal, com o que é espiritual. E um dos recursos de Deus é a oração através da fé. Tem um monte de recursos que você vai ler na Bíblia. Vamos ver um deles, Tiago 5,14. Olha só esse aqui. Por isso que a gente faz aqui. Vamos ler juntos? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor.
A Bíblia ensina isso. Para a gente procurar um pastor, uma pessoa para orar na gente e ungir a gente com óleo de unção. Marcos 6,33. Eu acho que é Marcos 6,33, eu acho que é. Não é. É o que fala sobre unção também, é 6,13, né? É 6,13, vamos ver como Jesus usava esse expediente. Olha só, para que serve isso? Leiam comigo. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, o quê? Ungindo-os com óleo. Vocês estão vendo como é que se fazia antigamente? Como era que se tratava essas coisas? Isso é uma das formas que você combate. Agora tem um outro detalhe. Você faz oração quando há doença. Mas quando você acha que o problema é espiritual, que vai além de uma doença física, aí você tem que repreender. Aí você já repreende, baseado pela Bíblia, o que causa a doença, o que alimenta aquela situação. Seja alimentar a doença, seja alimentar um problema, seja alimentar um atrapalho, seja alimentar um vício, seja alimentar uma dificuldade da vida, aí você tem que ir para combater espiritualmente e repreender no nome de Jesus. Aí quando você repreende, você está combatendo o que é espiritual. Então muitas vezes, na vida da gente, a nossa vida está precisando de uma libertação. Porque muitas vezes a maioria dos problemas que possam estar presentes ali, eles estão ligados realmente à espiritualidade da vida. Você não é só corpo. A Bíblia diz que o ser humano é corpo, alma e espírito. E ele adoece nos 3 pontos. No corpo ele adoece quando é uma doença, na alma ele adoece quando é emocional, e no espírito ele adoece realmente quando é espiritual a situação. E às vezes a gente trata do corpo, mas não trata da alma, quando o problema é emocional, porque a alma é a emoção, é o centro da emoção da gente, que diz a Bíblia. E o espírito é exatamente essa parte ligada a Deus, natural da gente. Então, nesta noite, o que é que eu quero dizer para vocês com essa minha pregação? Não olhe com normalidade coisas que não têm características normais. Passe a ter uma visão mais espiritual das situações espirituais. De repente você conhece alguém que está num cativeiro. Do nada surgiu problemas inexplicáveis que chegaram como uma verdadeira prisão na vida da pessoa, sem motivo, sem lógica de estar presente ali. Problemas que surgem de uma forma inexplicável e que amarram, que atrasam e que simplesmente deixam a vida da pessoa totalmente presa, totalmente cativa. Quando essas situações se apresentam desta forma, a Bíblia já está ensinando para você usar exatamente aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Orar, repreender em nome de Jesus, e dizer que você não olha aquilo com normalidade, a ponto de não ter uma postura de resistência àquilo que se apresenta. Porque a palavra de Deus, ela deixa clara que o mundo espiritual existe e que tem influência sobre essa nossa vida, e todo o ensinamento da Bíblia é nos ensinar a termos uma postura de resistência. Porque o grande chefe de todas as mazelas espirituais que possa acontecer na vida do ser humano é o diabo. É a Bíblia que diz. E se ele praticamente é a fonte de tudo isso que a Bíblia já nos alerta, ele tem que ser resistido com a oração, e nós temos então que termos a percepção e sabermos o que estamos combatendo para poder obtermos a vitória que nós precisamos. A Bíblia diz isso. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha como diz a palavra. Ela vai ver o verso para você ver. Quando a Bíblia ensina isso, primeiro que o inimigo existe, é que a Bíblia está tentando dizer para você. E que a posição de resistência tem que ser a sua posição de resistência. Porque ele só entende o quê? Só entende exatamente que ele está sendo resistido quando você se posiciona numa decisão de resisti-lo.
E como é que você resiste? Se aproximando mais de Deus. Além de se aproximar mais de Deus, usando os expedientes ensinados por Deus, como a oração, o clamor, e fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer, porque essas são as posições que fazem Ele realmente perceber que você está resistindo. Para Ele a melhor coisa é você realmente achar que não é Ele, que tudo é Ele, se manter camuflado, porque Ele age e você sempre está achando, não, isso aí não é não. Porque às vezes as pessoas ficam simplesmente tentando, muitas vezes, demonizar tudo. Não, mas está demonizando tudo. Mas tem coisas que você não pode desconsiderar. Você tem que olhar com uma visão espiritual da coisa para poder manter uma posição de resistência. Porque quando você tem essa posição de resistência, a Bíblia diz que foge. Diga glória a Deus. Está aqui escrito na Bíblia. Se sujeite a Deus, se aproxime de Deus cada vez mais. Porque na medida que você se aproxima mais de Deus, você impõe uma situação de resistência. E essa aproximação de Deus faz com que ele saia fora, perceba que não há lugar, que não há espaço para ele poder influenciar, exatamente pela aproximação do Deus, que é luz, que dissipa as trevas, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. Então, nesta noite, eu não sei onde é que você consegue detectar uma situação de cativeiro, mas combata, mantenha a posição, ore contra, diga: eu não aceito, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo. Seja o espírito de enfermidade, seja o espírito de atrapalho, seja o espírito que tem deixado você, de repente, refém emocionalmente falando, estabelecendo um estado de prisão para você, onde você se sentir preso. Diga: Senhor, eu não aceito esse tipo de prisão na minha vida, mas uso o expediente da oração, da busca, com a certeza de que o Senhor pode me libertar. Diga glória a Deus. E foi o que Jesus fez com aquela mulher. Libertou ela e ela passou a ter a vida normal dela, da qual ela estava sendo privada há 18 anos, diz a Bíblia. Então que Deus possa trabalhar na minha vida, na tua vida, estabelecer esse processo de libertação de qualquer estado de cativeiro que porventura a nossa vida esteja submetida. Amém? Que Deus abençoe vocês.